Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje a gente vai discutir aí a decisão do regime de Pyongyang, comandado por Kim Jong-un, de explodir, de criar e de explodir uma bomba de hidrogênio, a chamada bomba H, que trabalha lá com a questão da fusão nuclear e, portanto, com uma geração de potencial destruidor muito maior do que a bomba atômica convencional. Para a gente tentar entender essa questão, vamos puxar a linha do tempo. O que nós sabemos a respeito da Coreia do Norte? Primeiro, que quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós temos lá o início de um período que vai de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, fim da União Soviética, chamado de bipolaridade. É a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência. O oeste capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o leste socialista, liderado pela União Soviética. Nesse período, a gente vai ter uma corrida armamentista, uma corrida espacial, uma corrida nuclear, uma busca por área de influência, uma disputa ideológica de capitalismo versus socialismo. E isso se refletirá na Península Coreana. Nós vamos ter a divisão da Península Coreana em dois países. Coreia do Norte comunista, apoiada pela China e pela União Soviética. Coreia do Sul capitalista, liderada e apoiada pelos Estados Unidos. Ok? Então vamos botar isso no quadro, para a gente entender essa questão para valer. Então, primeiro, para a gente tentar entender, a Coreia do Norte, a gente precisa primeiro entender o final da Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho lá, o final da Segunda Guerra Mundial acontecendo em 1945. E aí, a partir dessa vitória, a gente vai ter lá um período do mundo que nós chamamos de bipolaridade. Vamos colocar aqui, bipolaridade, também conhecido como período da velha ordem mundial, período que vai de 1945 até 1991, portanto, do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética. O mundo passa a ser dividido, então, entre a porção oeste do planeta, uma porção capitalista liderada pelos Estados Unidos, e do outro lado, a leste, eu tenho lá a porção comunista liderada pela União Soviética. É o famoso conflito leste versus oeste. Repetindo para você, é um conflito que vai gerar uma corrida armamentista, uma corrida espacial, uma corrida nuclear, uma busca por área de influência e uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Isso vai então repercutir na Península Coreana, com a divisão da Península Coreana em dois países. Bom, então eu preciso colocar esses dois países aqui. Então, apagando aqui o nosso quadro. O que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter, de um lado, na Península Coreana, ao norte aqui, lembrando, a gente tem a China, cujo nome correto é República Popular da China. E por que nós estamos falando nisso, professor? Porque essa China aqui, que é a República Popular da China, também é chamada de China continental. Isso é para diferenciá-la da chamada China insular, que é a ilha de Taiwan, cujo nome correto é República da China Nacionalista.
A República Popular da China, a China continental, considera Taiwan uma província rebelde. E Taiwan se considera um país independente. Então, aqui é importante, né, a gente entender isso. Por um outro lado, logo aqui abaixo da China, nós temos a Península Coreana. E essa Península Coreana foi dividida, né? Eu tenho lá, de um lado, a Coreia do Norte, que é comunista, apoiada pela China inicialmente e pela União Soviética. E do outro lado, eu tenho a Coreia do Sul, com um regime capitalista, apoiada desde sempre pelos Estados Unidos. Bom, a divisão da Península Coreana vai ter um grande momento que vai ser em 1950, quando a Coreia do Norte, apoiada pelas tropas chinesas, vão invadir a Coreia do Sul. Os Estados Unidos, então, mandam tropas para poder ajudar os sul-coreanos. A guerra dura de 1950 a 1953. Em 1953, foi assinado um armistício, que, na verdade, significa um cessar-fogo. Portanto, oficialmente, as duas Coreias estão em guerra até hoje. Entre elas, foi criada aqui uma zona desmilitarizada. Cujo objetivo é evitar, né, o conflito direto entre os dois países. Os Estados Unidos, então, para poder apoiar os sul-coreanos, montou bases militares na Coreia do Sul. Então, aqui eu tenho bases militares dos Estados Unidos em solo sul-coreano. Pois bem, a gente sabe que a Coreia do Sul apoiou-se nas bases militares americanas e, com poucos gastos militares, com a abertura comercial dos Estados Unidos para os produtos sul-coreanos, passou a atrair capitais para a Coreia do Sul com uma mão de obra mais qualificada, abundante, relativamente barata num primeiro momento, construiu uma infraestrutura tecnológica, científica, mas também de portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas de telecomunicação, ciência e inovação, o que fez da Coreia do Sul hoje o que nós chamamos de um tigre asiático. Qual é o conceito de tigre asiático? É aquele país que tem um rápido crescimento socioeconômico. É o caso da Coreia do Sul, que hoje tem um PIB per capita 3 vezes maior que o Brasil. Um nível de escolaridade considerado muito bom. Algumas empresas globais, como a Samsung, como a Kia Motors, mas também como a LG, e que, portanto, se transforma aí num grande player do mercado internacional. Alcançou um nível maior de desenvolvimento. A Coreia do Norte não fez nada disso. A Coreia do Norte vive lá uma ditadura hereditária. Essa ditadura hereditária, ela começa com Kim Il-sung, que é que é o avô do atual ditador. Depois do Kim Il-sung, passa para o seu filho, que é o Kim Jong-il, e com a morte de Kim Jong-il, assume o atual governo, o Kim Jong-un. A Coreia do Norte é produtora de pouquíssimos produtos de exportação no mercado global, é um país extremamente fechado, sob o ponto de vista político e econômico, vive uma ditadura hereditária, é um país altamente empobrecido, não industrializado de uma maneira geral. A população vive muito próxima da pobreza extrema e algumas vezes até da própria miséria. É um país, né, que não se vê como alternativas de desenvolvimento no médio e no longo prazo.
talvez em virtude até dessa própria opção ditatorial, a gente observa que desde o pai do atual ditador Kim Jong-un, que era o Kim Jong-il, a Coreia do Norte inicia lá então, né, um plano de armamento nuclear. O armamento nuclear, né, ele tem basicamente dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é o de dissuasão, ou seja, né, dissuadir significa evitar que um eventual inimigo faça um ataque à Coreia do Norte, porque ela contém, né, um arsenal nuclear bastante importante e provou isso ao longo do tempo histórico, explodindo bombas nucleares no subsolo da Coreia do Norte, que causa lá abalo sísmico, terremoto em países vizinhos, como a China e a própria Coreia do Sul, algumas vezes esses abalos, inclusive chegando ao Japão, para mostrar que tem arsenal nuclear. Então, com o arsenal nuclear, eu vou dissuadir qualquer inimigo de uma possível invasão, de um possível conflito armado, porque eu tenho bomba nuclear e posso ativá-la. É a chamada paz armada, né? Eu evito um conflito porque eu tenho arsenal nuclear. E a segunda questão do arsenal norte-coreano é moeda de troca, né? O Kim Jong-il, pai do atual ditador, né, ele utilizava, né, de maneira relativamente eficiente isso como moeda de troca, do tipo, se as potências ocidentais e o Japão querem que eu pare o meu programa nuclear, tem que me dar dinheiro. E, portanto, isso significa, né, fonte de energia, petróleo e gás, significa, eventualmente, carvão, significa produto industrializado, significa fármacos, né, medicamentos, alimentos, de uma forma geral, para que a dinastia Kim se mantenha no poder. Então, observe que o arsenal nuclear, ele tem dois objetivos. Precisamos colocá-lo aqui na tela para você. Então, apagando aqui. Desde o pai do atual ditador, Kim Jong-un, que a Coreia do Norte desenvolve um programa nuclear, né, sob o ponto de vista bélico, né? E aí, o programa nuclear ele tem basicamente dois objetivos, né? Dissuasão e, ao mesmo tempo, moeda de troca. Basicamente, chantageando o Ocidente, o Japão, a própria Coreia do Sul, né, de um possível conflito armado nuclear para obter alimento, medicamento, fonte de energia, dinheiro, para tocar a ditadura dos Kim, que comanda o país desde a década de 1950. Sobre o comando do pai do atual ditador, o Kim Jong-un, isso chegou a funcionar durante um determinado período de tempo. Ele negociou com o chamado Grupo dos Seis. Quem era o Grupo dos Seis, né? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Esse grupo de países chegou num acordo, né, sobre o regime do pai do atual ditador, de que os Estados Unidos e o Japão dariam dinheiro à Coreia do Norte e, em troca, o regime norte-coreano paralisaria o seu programa nuclear e o desenvolvimento de mísseis de curto, médio, longo alcance, balístico e intercontinental. O que ocorre é que, embora, né, o dinheiro tenha sido dado ao regime norte-coreano, secretamente, Kim Jong-il mantinha o seu programa nuclear ativo. E aí, né, o governo americano vai lá e corta a ajuda junto com o governo do Japão. O resultado é que isso levou a um isolamento ainda maior da Coreia do Norte, e esse isolamento leva lá ao extremismo do regime norte-coreano. Ele, então, abandona qualquer tipo de controle
e passa a desenvolver mísseis de médio, longo alcance e balístico, chamado de intercontinental, que teoricamente poderia atingir até a costa oeste dos Estados Unidos, ameaçando o Ocidente, o Japão e a Coreia do Sul de uma guerra nuclear, caso os seus pedidos não sejam atendidos. Como de lá para cá os pedidos não foram atendidos, né, o acirramento da disputa continuou. Bom, como é que o Ocidente, né, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Este nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique lá.